Nós vamos começar a aula de hoje ajudando a um casal cujo problema está relacionado a um animal de estimação. Como pode um cachorrinho ser motivo de brigas entre o casal? Acompanhe o dilema e deixe o seu comentário na nossa página do Facebook, www.facebook.com/Escola do Amor. Olá, Renato e Cristiane. Tenho 27 anos, estou casada há 10 meses e venho passando momentos difíceis com meu marido que é mais velho. Tudo por causa do meu cachorro. Eu tenho Spike há 3 anos, antes mesmo de conhecer o meu esposo. Eu me apeguei muito ao animal e após o rompimento com meu ex-noivo, que, por influência de amizades, acabou se envolvendo com outras mulheres. Nesse período, eu fiquei muito mal. Eu sofri demais, eu chorava, ficava dias sem comer, deprimida. E o Spike me ajudou a superar essa fase. Foi um verdadeiro companheiro mesmo. Aí eu conheci o meu esposo, que no começo parecia gostar bastante do Spike. O tempo passou. E quando eu menos esperava, estávamos noivando e casando. Um dia, ele me acordou às 3 horas da manhã para limpar o xixi do Spike, que não era de fazer isso. Aí nós brigamos, e brigamos feio. Não é possível. Spike! Ah, não dá, cachorro fedorento. A implicância do meu marido com o cachorro é tanta que eu cheguei ao ponto de pedir o divórcio. Mas, quando falo isso, ele diz que vai mudar. Ih, meu amor. Que isso? Precisa ser grossa assim com o cachorro? Já falei que lugar de bicho é no chão, Lia. Olha só, Rogério. Se você não gosta de cachorro, o problema é seu. Agora respeita o sentimento dos outros, por favor. Eu gosto de cachorro. O problema é esse seu Spike aí, ó, que fica se metendo onde não é chamado. Os incomodados que se mudem. Que isso, Lia? Você tá sugerindo que eu vá embora daqui? É isso? Eu tô sugerindo que você respeite o espaço do meu cachorro e o meu espaço. Senão cada um pro seu canto, é o mínimo. Ele fala que vai mudar, só que com o passar dos dias, ele volta a maltratar o bichinho. Cachorro fedorento. Saco, desce. Anda. Desce. Desce. Oi, amor. Fica aqui um pouquinho com o Spike que eu já venho, tá? Eu já venho, meu amor, tá bom? Vai pra sua cama quando eu chegar. Renato e Cristiane, por favor, me ajude. Vamos aqui deixar bem claro que isso aí foi uma simulação baseada no e-mail real de uma aluna que nos escreveu que está passando por esse problema. Mas a gente tem que dizer que a gente só ouviu o lado dela, a gente não sabe o lado dele. O que está acontecendo? De repente, por exemplo, ela está tratando o cachorro 10 vezes melhor do que ela trata o marido. E isso realmente faz o marido se sentir um verdadeiro cachorro ou pior que um. É, porque qualquer pessoa que você coloca entre você e o seu cônjuge, aquela pessoa vai começar a ter problema com o seu cônjuge. Pode ser o filho, pode ser a sua mãe, pode ser a melhor amiga, enfim, um vício, né? Não é questão de, esse cachorro aqui é ruim. Não, é que acaba criando uma antipatia com aquilo ali, né? Quer dizer, tudo que é demais acaba trazendo um desequilíbrio na relação. É. Aliás, isso parece ter acontecido até antes do casamento, quando ela disse que ela adquiriu o cachorro por causa do sofrimento da relação que se desfez, então o cachorro serviu de um consolo para ela no momento difícil da vida dela. Claro, muito bom, excelente, porém, você pode ter desenvolvido um apego demasiado a este animal, que não é bom nem em caso de cachorro, nem em caso de ser humano. Quando você se torna dependente emocionalmente de alguém ou alguma coisa, você vai acabar chateando as outras pessoas com quem você tem que ter uma relação. Então, cuidado, talvez você está muito apegada demais a esse animal e causando uma desestabilização aqui no seu casamento. Agora, tem que ser dito que ele não, por mais que ela esteja tendo atitudes assim exageradas, ele não tem o direito de ir lá e maltratar o animal. Isso não se faz, isso faz dele pior do que o animal, né? É. Mas é importante também dizer que a maneira que você trata o seu cachorro talvez seja diferente da maneira que ele trata. E outra coisa, ele também tem que entender se você é um marido sem noção, que não sabe lidar com o cachorro da sua esposa ou vice-versa. Você também tem que entender que aquele cachorro é muito importante para ela, passou por um momento difícil na vida dela, né? Então, ela
você tem que ter paciência de ver aquele relacionamento ali, que estava já existia antes de você. Exato. Não é que você tem que aceitar que o cachorro venha primeiro que você, mas tem que ter paciência, compreensão, por que ela trata o cachorro assim. Afinal, como ela bem disse, o cachorro já estava lá antes dele. Ele sabia. Tem que ser paciente. Tem que compreender. Agora, a maneira de lidar com isso, eu diria que se vocês não conseguem lidar com o problema de um animal de estimação dentro de casa, vocês não têm que estar casados. Honestamente, cada um pega um animal de estimação, vai viver com o animal de estimação, porque vocês conseguem, como seres humanos, mostrarem que são mais inteligentes do que um animal, né? Então, mas suponhamos que vocês vão conseguir navegar isso. Uma dica é, coloque limites. Se o seu marido não gosta, por exemplo, ele tem horror de dormir com o animal na cama, então respeite. Você não precisa que o animal necessariamente durma na mesma cama de vocês. Por exemplo, a Cristiane gostaria que o nosso cachorro, o Sevan, dormisse na nossa Adoraria. cama. Mas eu não gosto. Então ele dorme na cama dele, a gente dorme na nossa. Acabou. É simples. Ela tem que respeitar esse limite que eu coloco para a situação. Como eu também aceito que ela tem o cachorro, enfim, às vezes ela abraça, beija o cachorro lambe ela e tal. Eu não faria, não deixaria isso, mas eu respeito. É a maneira que eu trato meu cachorro. Exato. Então tem que ter limites, tanto para os animais quanto para os seres humanos. E se você também tem um problema no seu relacionamento e quer o nosso conselho, visite o site escoladoamorresponde.com e preencha o formulário com a sua questão. Você sabe que um dos maiores problemas entre o casal tem origem na falta de comunicação. Isso acontece quando o parceiro, ao invés de se fazer exclusivo para o outro, às vezes se exclui da vida do companheiro. O pior é que isso pode acontecer sem você nem perceber. Por exemplo, quantas vezes você, esposa, reclama que o seu marido não se abre? Chega em casa de cara amarrada e para você só resta o silêncio. Aí você fica tentando adivinhar o que está acontecendo na cabeça dele e, sem querer, acaba por se tornar a chata de plantão. E assim fica cada vez mais excluída da vida dele. Ou seja, ambos se excluíram da vida do outro. Vamos ver nesse reprovado no teste como isso acontece no dia a dia. Acompanhe. Bom dia, meninas! Bom dia. Ó, hoje tem happy hour regado a champanhe. Vocês não podem acreditar na boa notícia que eu trouxe para nossa empresa. Ah, não vai me dizer que o senhor conseguiu trazer o número 1 da concorrência para o nosso time. É isso. Ah, que golaço, hein, São Humberto? Número 1, golaço. Isso aqui virou algum time de futebol e eu não tô sabendo? Alguém pode me explicar o motivo do carnaval? Ué, a dona Margarete não sabia do nosso namoro com o Gersinho? Margot, você lembra do Gersinho? O Gersinho, aquele que a gente conheceu na festa dos securitários, que vendia até seguro no ponto de ônibus. Então, ele e sua rica carteirinha de clientes são os novos reforços da nossa empresa. Ah, o Gersinho. Legal. E a sua sócia, que por coincidência é a sua esposa, agradece a oportunidade de participar dos negócios da empresa. Margot, meu bem... eu devo ter esquecido, né? Sei lá. Você vai deixar isso estragar a nossa conquista? Vai. Não, imagina. Imagina, ser excluída das decisões da empresa da qual eu sou sócia é muito menos importante do que a contratação do Gersinho. Golaço. Margot... Oi, boa noite. Quem? Meus cunhados? Tá, pode mandar subir sim. Obrigada. Ué, o que será que eles vieram fazer aqui hoje? Será que aconteceu alguma coisa com meus sogros? O que foi? Tá tudo bem? Tá, não foi nada não. É que seus irmãos estão aí embaixo, eu mandei subir. Nossa, já? Caramba. Esses caras puxaram meu pai, viu, meu? Olha. Pontualidade britânica. Como assim, já? Pontualidade britânica? Você estava esperando eles aqui? Sexta-feira em família, Moremio. Paulinho, Rick, suas respectivas famílias. Muita pizza, vinho. É mesmo? E por acaso eu fui convidada para essa confraternização aqui na minha casa? Ou eu devo sair a hora que eles entrarem? Meu Deus, Margot. É só uma pizza em família.
Será que eu vou ter que fazer um pedido em papel timbrado com 2 vias? Não, senhor. 5 palavrinhas. Meus irmãos vêm aqui hoje. Mas o meu nome já foi riscado da sua agenda faz tempo, né? Bom dia, Beth. Bom dia, dona Margarete. O Humberto tá com alguém? Não tá com ninguém. Ele tá sozinho analisando umas apólices. Ué, mas e o carrão que tá aí fora? Eu achei que ele tivesse com algum cliente. Vai me dizer que ele não contou pra senhora também. O quê, Beth? Ele comprou esse carro pra corretora na semana passada. Mas como atrasou a documentação, eu só pude buscar hoje na concessionária. Ah, ele comprou esse carro pro Gersinho poder visitar os clientes. Bom dia, Humberto. Bom dia. Que história é essa de você comprar o carro pra corretora? Ah, gostou? Tá na hora da gente pensar no futuro promissor, sabia? Futuro promissor. É. Eu ando de ônibus, metrô, e você gasta o dinheiro da nossa empresa pra colocar um carro zero à disposição do Gersinho, sem me consultar. Por que ele não usa o carro dele? Porque ele não usa o carro dele particular no trabalho. E eu não vou deixar um cara como ele andando a pé, né? Por favor. Então quem vai ficar a pé é você, Humberto. Porque já que é pra excluir dos negócios e da agenda, exclui também do casamento. Em papel timbrado em 2 vias. Está tudo errado, não é mesmo? Fazer do parceiro uma pessoa especial é prioridade no seu casamento. E para isso, você tem que deixar que o outro faça parte do seu mundo. Quer dizer, fazer parte do seu mundo significa, ao invés de fazê-lo excluído, você o faz incluído na sua vida. Do contrário, a pessoa fica se sentindo como se ela não existisse, como se ela viesse no último da lista das suas prioridades. E isso acontecia com a gente, né? Porque além de você ser mais fechado, você não era muito de falar, muitas coisas eu ficava sabendo através de outras pessoas. Por terceiros. Por terceiros. E aquilo machucava, porque, puxa vida, outra pessoa teve o prazer de conversar com o Renato. Quer dizer, eu já não conversava com ela, quer dizer, não a incluía em muitas coisas que aconteciam na minha vida. E aí, no curso do meu trabalho, eu falava com outras pessoas, e aí essas pessoas, sem intenção, acabavam comentando sobre o que eu falei com elas para a Cristiane. E a Cristiane ficava boiando, claro, eu não tinha falado nada com ela, e ela achava, poxa, você podia ter falado comigo sobre isso. O que muitos maridos reclamam é que eles pensam que a mulher quer saber tudo, todos os detalhes do dia deles. E, na verdade, não é isso exatamente. Ela quer fazer parte do dia a dia deles. Ser incluída. Ser incluída. Então, quando ele não inclui, e ele inclui outras pessoas, ele dá aquela intimidade, ele dá detalhes, dá informações para outras pessoas, é como se aquelas pessoas fossem mais importantes do que ela. Essa é a mensagem. Então não é porque ela quer saber tudo que às 10 horas da manhã a vida, não é ele isso? foi no banheiro. O problema é o seguinte, deixa eu falar uma coisa aqui para os homens, especialmente, porque nós homens somos os maiores culpados disso, né? Nós não gostamos de detalhar o nosso dia a dia para as mulheres. Tem mulher também que é muito calada, às vezes não fala com o marido sobre a sua vida. Mas seja qual for a sua situação, qual é o maior problema aqui? O maior problema é o seguinte, quando você não se abre com o seu cônjuge, você então deixa uma lacuna aberta, uma lacuna, um espaço vazio, um vácuo na informação. E adivinhe como que o seu cônjuge vai preencher esse vácuo de informação. Exatamente, com imaginações erradas. Ele está falando com pessoas sobre isso, sobre aquilo, com certeza ele está se envolvendo, com certeza eles estão tendo aquela conversa lá, estão se abraçando, ela está tocando no ombro do meu marido e rindo com ele. Exatamente isso que ela vai imaginar, que às vezes não tem nada a ver. Então, ao invés de você deixar o seu cônjuge no vazio, você simplesmente vai e fala. Dê a informação, inclua essa pessoa, ela vai se sentir incluída e não excluída da sua vida. Agora, olha só o que vem por aí. A quarta caminhada do amor. Fábio e Patrícia contam como essa experiência pode mudar o rumo de um relacionamento. Bem, nós passamos por um distanciamento muito grande, do 6º para o 7º ano de casamento. Devido à distância, né, da vida profissional, eu vinha me relacionar com outra pessoa, estando casada com ele.
E devido a isso, eu acabei achando que não amava mais. Mas aí foi onde, através de amigos, a gente ficou sabendo da caminhada e a gente resolveu conversar. Nós já estávamos para nos divorciarmos. Achávamos que sabíamos alguma coisa um do outro, mas realmente não sabíamos nada. A caminhada é uma oportunidade dos casais se conhecerem melhor. Na verdade, foi a última chance. Foi exatamente na caminhada do amor onde o Fábio decidiu me dar uma segunda oportunidade. Onde nós decidimos lutar pelo nosso casamento. E foi aí que a gente viu que a gente precisava ter uma coisa muito importante no casamento: diálogo. Então, é a 4ª caminhada do amor, The Love Walk. Nós temos promovido essa caminhada do amor como uma ferramenta para promover o diálogo entre casais e uma oportunidade para solteiros que querem se encontrar. Sabe, você fica de olho naquela pessoa e você fica querendo uma desculpa para poder conversar com ele ou com ela. A caminhada do amor é uma excelente desculpa para isso. E você pode encontrar mais detalhes no site caminhadadoamor.com. E agora vamos conferir como anda o casamento de um casal que passou pelo laboratório no ano passado, o Tarcísio e a Marília. Foi por muito pouco que o barco não afundou de vez. Vamos ver como o laboratório ajudou nisso tudo. Acompanhe. O quadro Laboratório é um dos mais polêmicos do programa. E o Tarcísio e a Marília participaram dele em agosto de 2014. E hoje nós viemos aqui em Itupé, no interior de São Paulo, onde eles moram, para saber como eles estão. Vamos lá? Os dois estão juntos há 6 anos e desde o início ela já reclamava que não era consultada nas principais decisões e ele achava que ela pegava demais no pé dele. Só que antes de revermos alguns trechos, eu quero saber de vocês. Vocês se separaram, né? 5 meses depois que o programa foi ao ar. O que aconteceu? Porque, na verdade, quando nós participamos do programa, eles deram vários conselhos, conversaram conosco, mas só que nós não colocamos em prática. Nós achávamos que do jeito que nós estávamos vivendo, estava bom. Aí entramos em atritos. Começamos a cada dia ter uma confusão diferente, uma coisa nova acontecendo dentro de casa, onde nós decidimos se separar. Chegava em casa, tudo era motivo da gente brigar. Eu acabei tomando essa decisão. Eu achava que eu não precisava de passar por isso. Quem deu o primeiro passo para a reconciliação? Quando ela foi chegar com o papel, falou, esse aí é o último papel para assinar. Aí eu pensei bem, a gente teve aquele olhar, assim, 43 de novo. E aí a gente decidiu voltar. Depois que vocês fizeram as pazes, vocês acabaram voltando, decidiram que deveriam continuar juntos. O que vocês fizeram? O que começaram a mudar e colocar em prática? Quando nós começamos, sentamos e falei assim, a gente vai voltar, a gente vai tentar. Mais uma vez, primeiro é conversa. Tendo diálogo, a gente vai para frente. Então agora vamos dar uma olhada nos problemas que vocês tinham, nos conselhos que levaram vocês até essa decisão final. Daqui a pouco a gente conversa mais. Você sabe que a raiva que eu tenho, o ódio que eu tenho da moto, porque você, por várias vezes, me deixou e foi andar de moto. Você me trocava pela moto, sabendo que eu não gostava. Não é que eu te trocava pela moto, o tempo, tudo. Eu tinha... Meu momento de lazer era, você sabia, eu trabalhava até a hora do almoço, eu andava até a tarde e à noite a gente estava junto. Você ia turbinar o carro sem sequer comunicar comigo. E você sabe os motivos no qual eu não queria, os motivos que a gente não tinha necessidade, obrigações, tinha outras obrigações a fazer com o dinheiro, digamos assim. Tá, mas era um gosto meu. Só que no momento nem achava que não tinha que falar também. Você está principalmente ainda com a mentalidade de solteiro. Esse é o principal. E para agravar a situação, a Marília está totalmente com a mentalidade de casada, que é correto. Mas no seu caso, Marília, é normal. O que você está pedindo é certo. Você quer atenção. Você quer que ele compartilhe a vida dele com você, o que ele decidiu, como é que foi o dia. Isso é normal, eu entendo completamente. Mas quando você começa a impor isso, então você vai causar o oposto. Você vai causar uma pessoa que vai evitar de falar com você.
Tarcísio, quando você viu esses conselhos, o Renato falando que a Marília estava correta, o que você pensou? Eu dei razão para ele, sim. Dei razão, sim, porque ele, com toda a experiência de casado e passou por vários problemas também, a gente refletiu nisso e eu acho que sim, que eu deveria comunicá-la mais, falar sobre as decisões, né? Vamos ver mais? Uma coisinha, um grão de arroz, se eu entro em casa de sapato, você fala. Se eu vou sentar na sala, eu piso no tapete de chinelo, você fala. Toda vez que a gente se via, eu me arrumava pra você, você se arrumava pra mim. Muitas vezes você chegava cansado em casa, muitas vezes a gente nem saía ou até mesmo saía mesmo estando cansado. Você olhava pra minha cara e falava assim, nossa, Tiquinha, como você tá linda. Com todo o respeito, você falava assim, você tá um mulherão hoje. Hoje, depois de casado... Seu erro, Tarcísio, é que você tem que começar a ser o namorado no dia a dia do casamento. Você precisa continuar namorando a sua esposa, ainda que você já a tenha por conquistada. Você a conquistou, mas não esteja tão seguro disso, porque ela está dando falta, ela está sentindo falta, e se você não fizer esse trabalho, se você não fizer o trabalho de elogio, é muito tentador ela buscar isso em outro lugar. Você não pode deixar essa brecha de fazer a sua esposa se sentir desprezada por você, deixada de lá, só porque agora é esposa, né? E essa questão dos elogios? Nós voltamos, lógico que vai vir os elogios junto. Volta aquela parte boa do começo do relacionamento. E logo em seguida eu engravidei. Aí vem aquela coisa psicológica de toda mulher. Tô engordando, vou ficar feia, ele não vai mais olhar pra mim, vai procurar qualquer uma lá fora. E aí ele provou o contrário, ele mostrou o contrário. Cada vez que eu falava assim, mas eu não tenho roupa, Tarcísio, pra eu pôr, pra nós podermos sair. Eu falei assim, qualquer roupa você fica bonita. Você é bonita do jeito que você é. Do seu jeito, da forma que você fala. Então ele foi mudando, ele foi tentando também mudar, foi progredindo. Vamos ver mais um pouquinho. Agora, você, Marília, você precisa ter cuidado, porque se ele chega em casa e você logo critica por coisinhas como pé, né, no sofá, sei lá, sujeira, tapete e tal, fica difícil para ele entrar no clima do elogio, né? Então, tudo depende de como começa a noite. Então, quando ele chegar em casa, procura ser bem agradável. Se ele entrou sem querer, deixou o sapato no meio, né, do corredor, vai lá e tira o sapato. Não é que você vai, que você vai ser empregada dele, mas para evitar de vocês não terem uma noite agradável. Falando de uma maneira prática, no dia a dia, o que você mudou, por exemplo? Quando ele entrava com o pé sujo, você brigava? Não. Mudou isso também? Mudou. Uma porque ele mudou aí já. Ele começou a tirar o sapato dele fora de casa. Então os dois começaram A gente se entrosou, né? A gente se entrosou, eu tipo assim, eu dei o braço a torcer também um pouco. Eu quebrei um pouquinho o orgulho, comecei a aceitar mais ela, as coisas que ela falava. Bom, então vamos terminar de assistir? Gostaria que você mudasse assim o seu jeito um pouco de conversar às vezes. Você é muito estourada, muito... Fala mais calmo. Tudo que ele pediu dela durante toda a conversa foi: não fique tão brava, não fique falando mas ela demais, fica não brava fique insistindo. por causa da frustração que ela tem. Compreensível, mas ela tem que entender que não está funcionando. Realmente. Falar não está funcionando. Por isso que você tem que ser mais agradável. Isso. Até você quer falar alguma coisa que ele fez que você não gostou? Procure ser agradável na maneira de falar. O que te chamou mais atenção no conselho deles? Que eu tinha que mudar. Que eu tinha o jeito... Ele também tinha, mas o mudar dele era diferente do meu. O meu era deixar de ser mandona, de ser mãe, de querer na hora que eu quero. E não é assim. Tarcísio e Marília, parabéns, porque vocês seguiram os conselhos, finalmente, e por isso vocês conseguiram resolver os problemas de vocês. Continuem sempre assim, investindo no amor inteligente, agora especialmente, que vem aí uma nova fase para eles,
que é a chegada da criança, né? É isso Então, aí. novos desafios. Vocês precisam sempre estar atentos a isso. E se você gostaria de participar do nosso laboratório, só mandar um e-mail para escoladamor@r7.com. E olha só o que vem por aí no próximo bloco. O sertanejo Jean e sua esposa Tati contam como enfrentaram o AVC do cantor. Um divisor de águas na minha vida. O que pode mudar na sua vida em 1 minuto? A cada minuto, você tem 300 chances de se apaixonar ou de se interessar por alguém. Sim, a neurociência afirma que o cérebro humano precisa de apenas 0,2 segundos para despertar o amor. A cada minuto, 3 pessoas dizem sim e se casam. A união não demora mais que 1 minuto para ser formalizada. Um desses 3 casais vai se separar, o que significa que a cada minuto um divórcio é assinado. O que você vai fazer com o seu minuto? 120 minutos para blindar seu casamento. Seu casamento protegido, 1 minuto de cada vez. Seu casamento ainda tem 1 minuto de vida? Hoje aqui você vai conhecer a história de amor de Jean e sua esposa Tati. Ela era assistente de palco e uma fã, mas ao contrário de muitas garotas nessa situação, ela fez jogo duro. Jean e Tati, sejam bem-vindos ao programa Escola do Amor. Obrigada. Nós vamos saber por que esse jogo duro agora. Acompanha aí. Eu conheci minha esposa através de um amigo nosso em comum, que era produtor dela. Eu era dançarina do programa do Gugu. E ela queria muito ir no show. E meu produtor me ligou e disse, Tati, tem um show do Gen Giovanni, você é fã, você quer ir, quer conhecer, né? Aí eu disse, quero. Aí ele falou, bom, então daqui uns 40 minutos. Eu falei, não dá, tô no shopping com a minha mãe. Minha mãe disse, filha, vai, sai um pouco, né, se distrai. E aí eu falei, tá bom. Naquele momento que ela entrou na van, é que foi assim, aquela gelo no coração assim que deu. Mas pra mim, normal, um gelo tá perto do Gen Giovanni. A partir daquele momento eu fiquei pensando que ela tinha ido por minha causa já. Ele pegou meu telefone com o meu produtor, chegou a ligar algumas vezes. E eu dizia, não, eu sou de uma família muito séria. Você é casado, sendo casado é uma coisa assim, meu pai, minha família jamais permitiria uma coisa dessa. Eu falei, não, mas eu tô separado. Eu falei, não, você não tá separado de fato, né? Aí passou um tempo, aí a gente não se falou mais. E mais uma vez, o amigo deu uma de cupido. A gente se encontrou no show, foi aí que eu falei pra ela, que bom que você veio, porque hoje mesmo eu acabei de assinar minha separação. E eu não acreditei. Aí assistimos o show, eu fui embora e ele teve que me conquistar, provando, pediu o endereço da minha casa, eu dizia, não, você não vem na minha casa. Eu preciso provar pra você. Ele tava com a separação assinada, tudo em mãos. Depois de 8 meses de namoro, praticamente, a gente já resolveu se casar. Ele foi pedir para os meus pais. E aí foi uma surpresa, porque ele queria casar em 1 semana. A gente estava prestes a fazer uma turnê na Europa, né? E ia ficar bastante dias fora. E eu queria já meio que assumir aquele compromisso de ser casado e ela poder viajar comigo tranquila, né? A gente faz uma cerimônia simples e só chamamos amigos mais chegados mesmo, assim. Foi tudo meio que se encaixando, assim, sabe? E deu certo. O meu vestido, tudo foi feito muito rápido, do jeito que eu queria, da forma que eu queria. Foi todo mundo trabalhando assim, virava na madrugada, mas nós casamos em 1 semana. Foi uma festa linda, porque na verdade era para ser pequena, virou uma festa bem grande. Era um auge, né, do Gen Giovanni, então assim, tinha show quinta, sexta, sábado e domingo, muitas vezes quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, saía na terça e chegava segunda de manhã. Então aí foi uma das coisas que eu tive que abrir mão, que foi da minha faculdade, que foi da fisioterapia, e que eu tive que parar e entender, porque assim, ele dizia, como que eu vou chegar em casa e você vai estar saindo para trabalhar? Não foi imposição minha, não. Uma coisa que aconteceu naturalmente, ela com o tanto que a gente viajava junto, ela viajava comigo direto para shows,
e acabava comprometendo o trabalho dela aqui. Eu acho que o casamento é isso, é a conquista do dia a dia, é você se dedicar, é você abrir mão, sabe assim, um de um lado, outro do outro. Especialmente depois que eu a conheci também, mais ainda, eu passei a ser uma pessoa mais tranquila, mais centrada. Mas esse equilíbrio ficou abalado com o fim da dupla com o irmão Giovanni no final de 2014. O cantor ficou internado em estado grave na UTI e, novamente, a força da esposa foi decisiva na recuperação. Isso mexeu bastante comigo, com ela, porque eu acabava ficando sendo uma pessoa, nos últimos tempos, uma pessoa mais, assim, talvez um pouco amarga por conta da situação que estava vivendo e tudo. Tanto é que eu acabei, por conta de tudo isso, tendo até um AVC nesse meio tempo, né? Eu tinha um filho, eu tinha uma casa, eu tinha um lar. Não é nem uma casa, eu tinha um lar para dar conta. Eu tinha um marido, eu tinha um filho. E tudo isso, eu tinha muitas vezes que eu ia pro banheiro, assim, às vezes até chorar, sabe? Falar, Senhor, me dá força, eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser forte. Meu marido tá ali, meu marido precisa de mim. O meu filho entrou em depressão. Perdeu o cabelo, puxava todos os cabelos, foi difícil. E aí eu tive que tirar força, assim, que acho que só de Deus mesmo. Foi difícil. Quanto tempo durou? E eu não podia chorar perto deles, né? Eu tinha que entrar no banheiro, chorar. Às vezes tomava 4 a 5 banhos por dia. Mas por que você vai tomar banho de novo? Ah, tô com calor, mas eu ia chorar. Era o momento que eu ia pôr pra fora, sabe? Pra poder ter força. Mas passou. E eles não percebiam? Não. Eu não podia passar isso pra eles. Não podia. Eu tinha que falar, não. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E ficou bem. Especialmente nesse momento, eu pude perceber que ela é uma pessoa que está 100% do meu lado, né? Para todas as coisas, todas as dificuldades, todas as lutas que a gente passa, porque não é... Às vezes a pessoa fala, puxa, mas o artista deve ser bem tranquilo, né? Tá tudo certo, banheiro, hidromassagem, não é bem assim, né? Não é. Pós-separação da dupla, acho que meio que deu um divisor de águas na minha vida, tanto profissional quanto pessoal também. E como é o Jean fora do palco? É muito companheiro, é muito dedicado, muito amoroso. Ele deixa o Meu artista lá maridão, fora, assim? Deixa. Desceu do palco, o artista ficou lá. É, Jean? Eu acho que você tem que ser artista só mesmo na hora do palco, na hora do show, né? Em casa você tem que ser um homem, um pai, um marido, né? Acho que é isso que eu procuro ser. Bom, Jean, Tati, eu queria começar a história de vocês com um tema que mostrou-se aí algumas vezes durante essa matéria que a gente assistiu, que é a separação. A história de vocês começa quando o Jean estava se separando, tinha se separado. Depois falou-se da separação profissional do Giovanni. Você, então, é uma pessoa que entende muito bem de separação, da dor da separação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque muita gente sofre com essa dor, seja ela conjugal, seja às vezes a separação até de pai e filho, às vezes há um tipo de problema na família que o pai não fala mais com o filho, o irmão não fala mais com o irmão, enfim. O que você já passou nesse sentido que você pode comentar? Eu acho assim que a separação ela tem um papel na vida da gente, né? O papel de você se refazer, né? Renascer, né? No meu caso, agora essa separação recente da dupla, ela meio que me colocou nessa posição, né? Eu tô me sentindo como um artista que tá recomeçando tudo, né? Mas eu acho assim, eu acho que uma separação
você olha ela de um ângulo como se olha para um incêndio gigantesco. Se você tentar entrar naquele incêndio de uma vez, você vai se queimar. Eu acho que tem que esperar o momento certo para posteriormente você procurar. Igual o meu irmão, a gente separou a dupla, então vai ter um momento certo para chegar nele e falar, olha, o Jean Giovanni não existe mais, mas o Marcelo e o Aparecido, que sou eu, a gente não morre, não tem como. Então a gente vai continuar sendo irmão. Amo muito ele, isso é de coração que eu falo, não tenho mágoa nenhuma. Ao contrário que às vezes as pessoas falam, nossa, deve ter ficado uma mágoa imensa, né? De maneira alguma, torço muito por ele. Por que você acha que as pessoas que se amam inicialmente acabam se separando? Eu acho que são uma série de motivos, né? O casamento, às vezes acontece uma separação por ter muito desgaste. E eu acho que uma dupla, uma sociedade, ela também pode acontecer isso. Pode acontecer uma separação por desgaste. A gente tinha uma convivência, eu e o Giovanni, muito intensa. Eu convivia com o Giovanni mais de 80% do meu tempo, num certo momento da carreira. Então, tem uma hora que eu puxa, mas, né? Quer dizer, às vezes a separação é inevitável, não é o que você quer, mas acaba acontecendo. Que não deixe de ser o caso também, às vezes, de uma separação conjugal. Claro. O ideal, é claro, que ninguém se casa pensando em separar. Né? Mas, às vezes, acontece. E aconteceu quando a Tati encontrou você. Você estava num processo de separação, que fez com que ela nem quisesse nada com você na época. Como é que foi isso exatamente? Quanto a ele estar casado na época, por mais que fosse separação de corpos, para mim ele era casado. Então, assim, eu não enxergaria como homem jamais e são princípios, eu acho, que a gente tem, né? E essa dificuldade que ela colocou inicialmente, Jean, como é que você reagiu a isso? Fez você querer mais? Fez você mais interessado? Como é que foi? Não, fez eu perceber que realmente valia a pena, né? Que eu estava correndo atrás de algo bom. Apesar de ser aquela coisa do homem querer conquistar rápido, né? Mas eu valorizei muito, achei que foi uma coisa boa. Falei, pô, acho que eu tô num caminho certo. Teve um momento que foi muito engraçado. Foi um final de ano, assim. Ela foi pra praia com a mãe dela, né? E eu fiquei, eu tinha alguns compromissos para fazer. E eu ficava falando com a mãe dela, ficava elogiando a mãe dela para chegar nela. Né? Ficava mandando mensagem para a mãe dela. Essa é a sogra. É a sogra que você vai ganhar. Foi um caminho que eu usei. Essa coisa que você falou, por ela ter sido difícil, fez você ver que era uma coisa valiosa, que valia a pena ir atrás dela, né? Gostaria que você falasse mais sobre isso. O que eu vi assim naquele momento é que eu estava atrás de uma coisa que realmente valia a pena. E quando você vê alguém fácil, eu vejo como uma coisa perigosa, não como uma coisa fácil. Eu acho que é uma coisa que vai te trazer algum perigo no futuro breve. Então, melhor você não seguir em frente. Eu penso assim. Agora, você também não quis perder tempo, né? 8 meses de namoro e, de repente, vamos casar daqui uma semana. Então, eu acho que assim, tem coisas que você não precisa protelar, né? Eu acho que você fala assim, pra que você vai esperar um ano para ser feliz? Você pode ser feliz agora. Se isso vai me fazer feliz, se vai fazer feliz ela, vamos agora, não tem problema nenhum. E foi até engraçado, quando a gente procurou, resolvendo casar. Então tá, quanto tempo? Não, uma semana. Aí nós chegamos uma pessoa que ela, inclusive, já tinha trabalhado com ela e para bolar todo o casamento, produzir o casamento, eu chamo de produzir, né, o casamento, que é um negócio bem complicado. Ela estava trabalhando na época como cerimonialista. Isso. E ela falou, não, tudo bem, organiza o casamento, para que ano que é? Eu falei, não, você não tá entendendo. É para daqui 7 dias. A palavra que ela usou foi assim, impossível. Mas vamos tentar. Porque, na verdade, o que muita gente não entende hoje em dia é que não é o que acontece no dia da festa de casamento, da cerimônia de casamento, que faz o casamento durar, né? Mas é o pacto que os dois fizeram antes daquela data, de passar a vida juntos, de empenhar a palavra, de cuidar um do outro para sempre, que é o que vai durar, fazer durar
a relação. É verdade. E isso não é o que você compra na loja de vestido de Não. noiva, você não compra Não. isso vende de vocês. Isso. Né? Então aquilo ali não passa de um momento de celebrar aquilo publicamente e também diante de Deus. Né? Então se aquilo estava claro dentro de vocês, Muito. a festa boa, grande, pequena, Não importa. faz muita diferença. E permanece Exatamente. até hoje. Exato. Igual, sabe? Acho que cada vez mais o respeito, o amor, tudo só cresce, assim. Tem uma coisa assim que acho acho que é até necessário você falar isso, a gente como um casal. Porque não adianta as pessoas pensarem que existe uma convivência sem lutas, sem divergências, sem, olha, não gostei da roupa que você está usando, troca. Não existe essa coisa 100% perfeita, porque é um dia a dia, né? Tem as divergências, mas são coisas pequenas, assim, não são coisas... Mas 100% você não consegue ser perfeito. Então, eu acho que o grande lance da convivência é você saber conviver com tudo. Com as coisas boas e com as dificuldades, né? E além disso, tem as coisas inesperadas também, né? Como, por exemplo, você teve o seu AVC recentemente. Você, não sei se gostaria de comentar o que você crê que conduziu a isso, foi um momento difícil, depois queria que você falasse como você lidou com isso. Eu acho que eu estava vivendo um momento da minha vida, assim, durante os últimos, posso dizer, 3, 4 anos passados, né? De um estresse profissional bem grande, né? Porque é uma coisa que vinha, o Giovanni vinha numa constante de falar, olha, acho que eu vou seguir carreira solo, e eu ficava com aquela ponto de interrogação enorme na minha cabeça, né? Falei, e eu vou fazer o quê, né? Mas tudo bem, vamos seguindo. E aí chegou um momento que ele decidiu, né? Eu acho que, mas naquele momento, antes dele decidir, o meu estresse estava tão alto que foi exatamente o que o médico falou. Isso foi causado por estresse, por um acúmulo de estresse muito grande que você teve, que te levou a isso. Então, eu acho que todas as coisas, todos os episódios de dificuldade profissional acabaram me levando a ter esse episódio do AVC, que na verdade, ele falou, pela minha idade, é considerado uma coisa grave por conta... Que poderia ter afetado. Assim, é esperado em pessoas mais idosas e tal, mas numa pessoa mais jovem passa a ser mais grave porque não é uma coisa natural, né? Desculpa. Pois não. Nesses 4 anos que você falou assim, que teve muito estresse, como é que você lidava, Tati, com o estresse dele? Era assim, quando era em datas de show, ele acabava o show assim, ele tem a rotina de antes de ir pro show ligar, quando ele chega do show ele liga, antes de entrar no ônibus, antes de entrar no avião, liga novamente. Enfim, e aí quando ele chegava dos shows, que eu já percebia que ele não estava mais bem, assim, não estava mais feliz. Então ele chegava dos shows, já me ligava muitas vezes chorando, muitas vezes triste, ou quando estava pronto para ir viajar, às vezes desanimado, e eu, não, força, vamos, é sua carreira, é sua vida, sabe, vamos. Eu sempre tentei erguê-lo, sabe, sempre tentei, até que a gente estava uma noite em casa, ele começou, na verdade, durante o dia ele teve um pico, assim, de dor de cabeça, um estresse, assim, não foi estresse, muita dor de cabeça, muita. E aí, assim, aquilo me deixava angustiada, vamos pro hospital, não. Quando foi à noite, a vista dele começou a escurecer. E ele falou, não tô enxergando. Aí eu corri com ele pro hospital, coloquei ele dentro do carro, chegou no hospital, ele fez uma série de exames. E aí ele foi transferido pro outro de São Paulo, que nós moramos em Alphaville. E aí ele foi transferido pro de São Paulo, chegou em São Paulo, no primeiro teste que o médico fez, porque o AVC dele foi um AVC isquêmico, quando é isquêmico do lado esquerdo, afeta o lado direito. Então, quando ele fez um teste, ele mexia o dedo assim, do lado do Jean, ele falava assim, meu dedo tá parado ou tá mexendo? E aí o Jean falava, tá parado, só que tava assim, ó, aqui, do lado dele. Aí ele já percebeu que um lado dele estava acometido. Só que até então a gente não sabia, isso era noite, ele ia ter que descansar, ele já começou a ser medicado, então ele passou assim, levou uns 3 dias para ter o diagnóstico mesmo em mãos, assim, foi muito difícil. Desculpe, Tati, eu queria fazer uma pergunta ao Jean. Como que você, depois de tudo passado, como que você
reflete sobre o que aconteceu. Por exemplo, você acha que você descuidou da saúde um pouco? Você não prestou atenção aos sinais, que você estava num estresse demasiado, que você poderia ter lidado com esse estresse de outra forma para poder evitar? Quais as suas reflexões sobre esses 3, 4 anos que você poderia ter feito diferente? Até para ajudar quem está em situações assim, porque o homem tem essa dificuldade, né? Você falou aí que no dia que ele estava com uma dor de cabeça altíssima, ele recusou ir ao médico. É muito comum o homem não querer nem ir ao médico. Não quer. Complexo de super-homem, né? Não vai acontecer comigo. Não, comigo e assim, não. O AVC ou a doença ou qualquer coisa que acontece, é sempre a gente imagina, sempre no vizinho. Não? Em casa nunca acontece, né? Exato. E por isso que muitos homens padecem com a saúde, porque não reconhecem a própria vulnerabilidade, a própria fraqueza, que tem que buscar ajuda às vezes. Queria que você falasse algo sobre isso que você tem pensado. Eu acho assim, eu tive na minha vida 2 picos de estresse. Eu considero num passado distante que eu tive a mesma coisa, só que não foi um AVC. Foi um estresse mesmo, que aí eu depois desse estresse lá no passado, eu comecei a ficar assim, qualquer coisa eu ligava para um neurologista, né, que era um amigo meu, Dr. Charles. Eu ligava para ele, tá acontecendo isso. Eu falei, não, fica tranquilo, é normal. Dali a pouco, aí eu fiquei ao contrário, eu fiquei muito dependente do médico. Nesse momento, o que foi assim diferente, me falou AVC, sinceramente falando, eu não tive a noção da gravidade da coisa. E ela só chorava, então eu ficava por entender. Um AVC, né? Eu não estou sentindo tão mal assim. Ele não entendia o que né? estava acontecendo. Então, aí foi até o médico falar, o AVC é um negócio na sua idade muito complicado, é considerado gravíssimo, por isso que você está numa semi-intensiva aqui, né? Então, aí que eu entendi que realmente era uma coisa grave, que eu realmente corria risco de morte, não era uma coisa tão simples como se imagina. E a forma que você tem de fazer, de lidar com isso, hoje, sinceramente falando, ou você tem uma pessoa com quem você conversa e desabafa e despeja tudo isso, ou você procura um médico especialista nessa área que vai te ajudar, que normalmente é um psicólogo ou psicoterapeuta que vai te ajudar. Não adianta guardar para si, né? É importante. Não adianta você, porque às vezes as pessoas falam, não, mas eu não tenho nada porque eu explodo. E às vezes, se você, dependendo da situação numa sociedade ou numa parceria como era a minha, explodir, você põe tudo a perder. Então você tem que procurar algumas ferramentas que você possa, por exemplo, eu não posso despejar nela, eu não tenho que aguentar todas as confusões do meu dia a dia de trabalho, mas eu posso eleger alguém, um amigo, ou o mais correto que eu acho é um profissional que esteja apto a te ouvir e te direcionar. Maneiras diferentes de lidar com o problema. Às vezes você pensa que não tem mais jeito, que você já tentou de tudo e na verdade sempre tem um jeito, e conversar é muito importante para buscar novas opções. Agora, a carreira do Jean, que está num momento muito importante agora, depois de 27 anos de dupla com o irmão Giovanni, ele começa uma nova fase com o cantor Juliano. Vamos mostrar alguns momentos dessa trajetória. Jean começou a carreira de sucesso em Franca, interior de São Paulo, em 88. Ele formava dupla com o irmão Giovanni. O começo foi difícil e a gravação do primeiro disco só foi possível com a venda de ingressos de shows que faziam e também com a venda de um carro. Tive às vezes que mentir. Já no lançamento do segundo LP, a dupla recebeu o disco de ouro. A música Nem Dormindo Consigo Te Esquecer levou os irmãos à consagração nacional. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Foram 26 anos de carreira, 18 álbuns gravados e 2 DVDs. Mas no ano passado, a dupla resolveu se separar. Foram diversos rumores, mas a causa do rompimento nunca ficou bem esclarecida. Após o fim da dupla, Giovanni anunciou que iria lançar carreira solo. Jean formou nova dupla com Juliano, cantor de Itatiba, interior de São Paulo. Beijo na boca, tapa na cara, fala pra mim o que você quer dar. Tá estressada, me manda ir embora. Na mesma hora pede pra eu voltar. A primeira coisa que eu pensei em fazer até então, inclusive, foi ir embora do país. Eu
Me deu essa vontade de ir morar em outro país, não mexer mais com música. E aí foi quando começaram alguns amigos, chegou para mim e falou, olha, meu, o que você sabe fazer é música. Aí eu falei, bom, então tá, né? Mas qual que é a sua ideia? Ele falou, não, arruma um parceiro aí e vai, vamos, segue na música, que é o que você sabe fazer. Um certo dia, como eu já disse, o Gabriel me ligou, Gabriel do Zé Henrique Gabriel me ligou, ô Max, eu vou lá na casa do Jean, vai ter um churrasco lá, uma janta, tá afim? Meu Deus, lógico, todo churrasco de sertanejo tem que ter música, né? E aí a gente acabou cantando junto, aí rolou aquela brincadeira, pô, acho que dá pra formar uma dupla, hein? A gente começou a ensaiar bastante, pensar no repertório, pensar no show. Ao mesmo tempo que é uma honra, é uma pressão muito grande, né? Porque é uma mega responsabilidade. Aí começamos a sentir que as vozes foram timbrando e que não é só a voz timbrar também, eu me dar bem com ele, a gente trocar uma ideia boa. Você sabe atuar sem coração, gosta de me ver sofrer. Bom, vocês têm que se dar bem na carreira, né? Interessante os comentários que você fez aí sobre a dupla, né? Não basta combinar a voz, tem que dar bem também um com o outro, como pessoa, né? O casamento não é diferente. É muito parecido. Muito parecido, exatamente. Como que vocês coadunam as carreiras de vocês? Por exemplo, você tem o seu blog, o seu trabalho, mas você teve que abrir mão da sua carreira de fisioterapeuta quando se casou com ele. Quer dizer, isso naquela época você viu que não iria dar para coadunar, né? Você acompanhá-lo e continuar a faculdade. Isso, teve uma conversa, ele não foi uma imposição dele, mas eu exerci 1 ano só minha profissão e aí eu parei, tive que abrir mão, mas abri mão por uma boa causa, eu acho que assim, eu não me arrependo. Bom, é o que a gente sempre ensina aqui, tem que haver concessões no casamento, todo casamento precisa de sacrifício, um ceder para o outro. Nós aprendemos também com a história aqui do Jean, da Tatiane, que às vezes no casamento, na história de vida a dois, as coisas inesperadas acontecem, vão atingir o casal, mas é ali que o amor vai ser provado, vai ser testado e é o momento que um tem que ser o apoio do outro. São nessas horas que o amor, você mostra o amor que você tem pela pessoa. Uma maneira que a Tati lidou com o problema foi ser forte. Né, que é muito importante, né? As pessoas têm que ser... O parceiro que está ali de apoio, eu sei que é difícil, não tem ninguém para você desabafar, não vai ter como você ficar chorando, reclamando, você vai ter que aguentar. Mas essa força que você está tendo ali naquela hora, difícil para o seu parceiro, vai ser bom depois, porque ele deve dar muito valor, né? Quando você pensa naqueles momentos que você foi forte, que você não tinha ninguém para chorar. Eu ia para o banheiro chorar sozinha. Hoje vale a pena, porque ele pôde passar por aquilo sem ter esse fardo extra, né? No casamento. E não somente isso, mas isso prova que o amor não é só de momentos bons, de sentimentos bons na hora. Vai haver momentos difíceis de vocês que você vai ter que aguentar, mas sabendo de uma coisa, que se você aguentar firme, vai passar aquele momento. Tudo passa. E depois você vai olhar lá para trás e vai poder dizer, poxa, eu venci, eu superei. Isso é muito importante. Fica então as lições para você, a lição também da separação. Ninguém começa a vida, um relacionamento, pensando em separar, mas às vezes acontece por negligência ou fora do seu controle. Mas é preciso saber fazer o melhor até de uma separação, se reinventar, começar de novo. E a última lição para os homens, não se esqueçam, aprendam a lidar com o estresse, as dificuldades profissionais, pessoais, porque senão um dia isso vai explodir e pode não ser muito legal ao final, né? Não, tem mais uma lição que você esqueceu, que Qual foi logo foi? a primeira, né? Aham. Não, deixa o homem te conquistar. Exatamente, exatamente. Parabéns, Jean, Tati. Sucesso. Obrigada. Sucesso, muito obrigado. Companheirismo, parceria, cumplicidade, mas principalmente fazer as coisas certas. É assim que o casamento dá certo, apesar dos problemas que todos os casais têm que enfrentar. Talvez você não tenha tido forças para fazer o que é certo. Talvez você viva sonhando com o dia em que tudo vai mudar na sua vida amorosa. Mas o tempo passa e você continua aí, apenas sonhando.
Nós queremos te ajudar. Aproveite nossas aulas ao vivo todas as quintas-feiras, às 8 da noite. Veja a opinião de quem sempre participa e tem mudado para melhor. Acompanhe. No meu caso, o que o Renato e a Cristiane falaram foi a questão da bagagem. Que nós trazemos uma bagagem emocional, uma bagagem de hábitos da nossa vida de solteiro. E a gente traz isso para dentro do casamento. E é algo que a gente tem que aprender a administrar para que isso não atrapalhe o relacionamento da gente dentro de casa, durante o dia a dia, né? A minha esposa, ela era muito ciumenta. E aí a gente brigava muito também. Através das palestras, mudou bastante. Muitas coisas assim que a gente não sabia como tinha que fazer, né? A gente vem fazendo e vem dando certo. Hoje o nosso casamento é uma bênção. E lembre-se, as portas se fecham 5 minutos antes de começarmos, sem exceção, portanto não chegue atrasado. Por que você não faz planos para estar conosco nesta quinta-feira, 8 da noite? Anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, aqui no Brás. E tudo é gratuito, inclusive o estacionamento e a creche. Esperamos todos vocês lá. Que pena, nosso tempo acabou aqui, mas na semana que vem tem muito mais. Obrigado, alunos, pela presença e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.